Dr. Laurindo Vieira, quero ouvi-lo também sobre este assunto e a questão que lhe coloco é exatamente a mesma que o Dr. David Mendes. Rui Galhardo faz graves acusações ao Presidente da UNITA. Duas delas, e vou citá-las agora, são o facto de afirmar ser um mentiroso compulsivo, a questão da nacionalidade e a questão da nacionalidade e a questão de não ser engenheiro, tal como diz. A minha questão é a seguinte: há algum problema em liderar-se um partido sem se ter a licenciatura, ou o problema está no facto de ele assumir uma coisa que não é? Bem, a questão que me coloca, não há problema nenhum em assumir-se um partido ou até a presidência da República não sendo licenciado. Então qual é o problema aqui? Vamos procurar abordar, eu vou procurar abordar as questões numa perspectiva mais técnica. Eu ouvi a conferência da imprensa, acompanhei a conferência da imprensa e devo dizer, por consciência própria e de forma técnica, que não gostei. Não gostei porque o senhor Rui Silva, eu não o conheço, também não conheço o senhor Adalberto da Costa Júnior, falo por uma perspectiva até que não conheço nenhum deles, mas fiquei escandalizado pela forma pouco ética como ele se dirige ao seu presidente. Não fica bem. A política deve ser feita com ética, com princípios. Estes valores que enobrecem... Mas, doutor, eu não o incomodei. Doutor, as pessoas querem ficar no muro. Não, eu não estou no muro. Então fala, ela fez uma pergunta muito direta. Doutor David Mendes, muito direta. Nós temos dito em ciência que não se deve tomar o lugar do morto. O vivo não toma o lugar do morto. Por que é que está a tomar as doses da lenda? Deixa-me responder. Não fique no muro. O senhor quer que eu concorde consigo? Não, eu não quero que concorde. Então deixe-me falar. Eu estou a responder. Tem medo das redes sociais? Eu não tenho medo. Então responda. Eu não tenho problemas. Se o senhor tem uma agenda, eu não tenho agenda para o senhor. Deixe-me terminar. Deixe que o Dr. Laurindo Deixe-me terminar. Por que é que está preocupado? Dr. Laurindo, faz favor. Vou responder, sim, senhor. Ok, não se preocupe. E o que eu estava a dizer, apesar de me cortar o raciocínio, mas não perder o sentido lógico, é que a política deve ter ética. E neste sentido, o senhor Rui Silva não foi ético ao falar do seu presidente, tal qual ele falou. Porque quando nós olhamos para um partido político, o que é um partido político? Um partido político é uma instituição por excelência onde passa a ação política. E aqui é uma experiência, eu vou só dizer o seguinte, Lela. Se nós olharmos para a história de Roma, do Império Romano, quando Júlio César, imperador de Roma, foi morto, havia naquele grupo dos assassinos um indivíduo que se chamava Bruto, que era seu filho. E foi ele que acabou com a vida de César, de Júlio César. Júlio César, na agonia da morte, vira-se para o filho e diz: tu também, meu filho. E as consequências começaram depois. Bruto foi visto como traidor, e a partir dali todo mundo separou-se do Bruto, porque dizendo, se ele foi capaz de fazer isso ao seu pai, o que é que ele fará aos outros? Então, quer dizer, a política é feita de ética e tem aquilo que se diz, a roupa suja deve ser lavada em casa. E não há necessidade de misturar questões de natureza pessoal com questões de natureza política. Porque se é mentiroso compulsivo, como é que eu não estou a defender quem quer que seja. De onde é que deriva a compulsividade? Como é que ele sabe? O que é a compulsividade? Mas responda a pergunta, mas deixe-me terminar. Está preocupado porque quero. Eu sempre dei voltas. Eu sempre dei voltas. O senhor sabe. O que eu considero que é importante é o facto de ele ter acusado o presidente da UNITA, o Sr. Adalberto da Costa Júnior, que tem financiado manifestações violentas. Isto para mim é preocupante. Preocupante por quê? Porque a própria Constituição da República de Angola diz que as manifestações podem e devem ocorrer, mas uma das condições é que elas sejam pacíficas. Ora, se alguém está a acusar, alguém está a financiar as manifestações para que elas sejam violentas, então esperamos que na lógica da prova ele nos apresenta as provas e apresente uma queixa às autoridades a quem dê direito. Eu acho que sim. Está vendo? Sim, doutor David. Por isso é que eu disse, é isso que queriam que eu viesse falar aqui. O que é?
Isso que o doutor está a falar, dar volta, não estou a dar volta, não estou a enveredar. Não se trata de não chocar. Depois terá represália. Represálias de quem? Represálias de quem? Muita volta. Não, o senhor é que está com medo de defender. O senhor é que está com medo de perder o seu pão. Ou de perder uma agenda política posterior. Eu não tenho medo. Eu falo com a minha sociedade. Perfeitamente. Desde que eu cheguei a esta casa, eu sempre dei voltas no sentido de explicar os fenómenos do ponto de vista sociológico ou do ponto de vista psicológico, que são as minhas áreas de abordagem. Não tenho medo de quem quer que seja. Agora, eu sou assim, não vou mudar porque o senhor quer que mude. Aristóteles já dizia, eu não sou mentiroso por me considerar mentiroso. Pelo contrário, é por ser mentiroso que as pessoas têm razão naquilo que afirma. Não tente fazer de mim aquilo que o senhor quer. Não serei, jamais. Eu pensei que teria coragem. Não se trata de coragem, não. Doutor Laurindo, atenção. Precisamos continuar. O objetivo é, de facto, manter o debate sério, e nós estamos a olhar para as declarações que foram feitas durante a conferência de imprensa pelo antigo assessor de Jonas Savimbi, Rui Galhardo Silva. E Rui Galhardo Silva milita na UNITA há quase 40 anos. Preferiu esclarecer que não abandona a UNITA, ele permanece na UNITA, mas veio apenas mostrar publicamente a sua insatisfação face a algumas coisas que tem estado a presenciar no partido do qual faz parte. Reclamou, por exemplo, não lhe ter sido permitido participar da festa e de acusações de que ele estava armado e que pretende tirar a vida ao presidente Adalberto Costa Júnior. Gostaria de ouvi-lo também sobre isso. Isso era um caminho para o linchamento. Bastava alguém dizer, está aqui alguém para matar o presidente. Aquela multidão cairia sobre ele. Não vamos ter aqui receio de dizer isso. É uma acusação muito grave numa multidão que pode dar lugar ao linchamento. Não podemos apoiar isso de maneira nenhuma. O mesmo que tentaram fazer comigo. Isso é uma forma de linchar as pessoas. E quem apoia isso é cúmplice. Não podemos ser cúmplice de atos que levem à morte de pessoas. Porque você num espaço público, e nós nos recordamos a conhecida Sexta-feira Sangrenta. Foi por uma simples entrevista de uma senhora que motivou a morte de várias pessoas. Ela está a imaginar em público dizer esse indivíduo veio armado para matar o nosso presidente. Qual seria a reação daquela população? Eu acho que houve irresponsabilidade. E ele falou de nomes, falou incluso do general Apolo, falou de outras pessoas. O Ministério Público tem que investigar isso. Porque isso é um ato que leva a linchamento. Quando e não é bom. Foi o que se tentou fazer consigo, o que queria dizer, só para perceber? Não, publicamente, né, puseram miúdos a falar que deviam matar David Mendes porque era traidor. Que miúdos depois de arrependidos foram ter comigo. Isso são práticas inaceitáveis em democracia. Quando se faz isso com um militante, a pergunta é, por que com um militante da UNITA? Precisamos refletir. Precisamos refletir o que é que está a acontecer. E não podemos estar a fazer fugas para frente. Não é correto. Angola precisa de paz. E os partidos são responsáveis pela manutenção da paz. Não é criando instabilidade que os partidos vão governar. Dr. Laurindo Vieira, Rui Galhardo, ainda continuamos, antes de passarmos às declarações de Amadeu Cortês. Rui Galhardo disse que existe um plano para desestabilizar o país até às próximas eleições em 2022. Olha, Leda, é assim. Na minha análise, todos os partidos, qualquer pessoa sabe, todos os partidos políticos têm crises. Todos os partidos políticos há fugas de militantes. Quer dizer, eu se estivesse no papel da bolinha, do Stonesa, até diria que a UNITA tem o dedo podre em escolher militantes, não é? Como se diz. Estas questões, porque os partidos são organizações políticas, há destas situações. Agora, há uma coisa da qual é importante. Toda a política assemelha-se à guerra. Existem regiões da frente e regiões da retaguarda. Na política, há regiões da frente e há regiões da... Muitas vezes o que se passa nas regiões da retaguarda, nós não as conhecemos nas regiões da frente. E vamos
emitindo opinião ou omitindo opinião sem sabermos, na verdade, o que é que está por detrás das coisas. Porque, na verdade, aqui há qualquer coisa entre o senhor Rui Silva e o presidente da UNITA, que, na verdade, não deve ter saído para as regiões da frente. Está nas regiões da retaguarda. Porque alguém que vai para assistir às comemorações do seu partido e lhe é feita uma acusação deste género e depois é revistada a sua viatura e não encontram o tal armamento de que é acusado. Há qualquer coisa entre eles que não passou muito cá para frente e que depois nós estamos aqui a falar muitas vezes sem saber as causas. Porque também eu posso perguntar, 40 anos ou mais de 40 anos de militância, o homem tem uma identidade forjada dentro do seu partido. E eu me questiono, se não tivesse existido este conflito entre eles, ele nos teria dito que a UNITA está a preparar a desestabilização para o país? Não, há muita gente que gosta de aparecer, isso chama-se estronismo, não é? Há muita gente que gosta de ser, está na mão de cima. Aquilo que os miúdos dizem, o mais velho gosta de aparecer, nos aparecedores. Isso em psicologia chama-se estronismo. Doutor David Mendes. Eu concordar consigo. Não, nem é obrigado a concordar. Sim. Sabe por que é que não concorda? Agora vai me ouvir também. Agora vou só ouvir. Por favor, agora me vai ouvir. Não concordo consigo. É muito normal. E mais, não concordo consigo. É muito normal. Deixa-me falar. Sim. Até já disse que alguém me pagava para vir aqui. Até vez não me paga nada. Eu disse isso? Sim. Eu disse isso? Esqueceu o seu salário? Não, desculpe lá. Não meta a palavra, está aqui a lei daqui a testemunha. Não meta palavras na minha boca. Isso está gravado, eu disse que o senhor tinha um amor e ódio pelo MPLA. Isso eu digo. Agora? Não, eu disse isso no passado. Não, estou a falar agora. Que lhe pagam? Não, eu disse ao senhor que deve estar a ver o seu projeto futuro. Porque o senhor estava a criticar que eu tenho medo de dizer as coisas. Atenção, doutor Laurindo, atenção, um minuto. Precisamos não desvalorizar determinados comportamentos. Isso de dizer que ele veio aí para dar show é desvalorizar as pessoas. Ele tem idade bastante para saber os riscos que correu. Ele tem idade bastante para saber do que está a falar do seu partido. 40 anos de militância. Não é um aventureiro. É essa Mas porquê que não disse mais cedo? É essa a ideia. Porquê que teve que esperar que essas coisas acontecessem? Isto até fica mal. Isto até fica mal para ele. Essa ideia que as pessoas queriam que eu viesse falar aqui também. Não pode. Nós não podemos estar a aplaudir isso. Não podemos estar a aplaudir que as pessoas corram riscos e nós fiquemos satisfeitos que são aventureiros. Porque leia o que está a se dizer ao senhor nas redes sociais. Está de acordo com o que falam dele? Porque se exprimiu dessa dimensão. Mas falar de quem? De quem é que estamos a falar aqui? Eu não estou preocupado com as redes sociais. Eu estou preocupado com a minha consciência. E vou dizer mais, do ponto de vista partidário, eu acho que o MPLA tem nem se deve preocupar com estas coisas. É mais um problema interno. Sabe o que é que o Dr. David Mendes está a sentir muita dor? Porque a um dado momento o senhor também foi da UNITA. E é uma forma do senhor, sentir a sua vingança. Era mais fácil dizer que eu fui da JMPLA, fui da OPA. Mas quando o senhor esteve na bancada parlamentar da UNITA, ele já disse que não... Não existe independente. Essa narrativa para mim não colhe. Qual é independente? Bem, senhores, vamos olhar para o tema que estamos a abordar. O doutor gosta de partir para ataques pessoais. Doutor Laurindo, atenção. Não, a senhora que me está a atacar pessoalmente. Está a dizer que eu não tenho coragem. Doutor Laurindo, atenção, nós vamos continuar.